única correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, Oitavano! Professor Cristiano mais uma vez aqui junto com vocês para darmos continuidade aos nossos estudos. E na aula de hoje nós vamos abrir aí o segundo livro, a segunda apostila, e vamos começar falando sobre um grande personagem, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que assume ali o governo da França logo após aquele período tumultuado que nós estudamos aí nas últimas aulas, conhecido como Revolução Francesa. Então, apenas recapitulando aí, a Revolução Francesa foi aquele período entre 1789 até 1799. Foram 10 anos de instabilidade política, desde o momento ali em que o poder do rei começa a ser questionado, o rei finalmente é deposto e na sequência a França mergulha num período caótico. Foram várias tentativas para colocar a França novamente nos trilhos, para fazer com que o governo voltasse a caminhar, mas aparentemente nada dava certo. Os jacobinos, quando assumiram o governo, eles tentaram ali então um período de terror, mas não deu certo. Os girondinos então assumem o poder, corrupção, problemas, não dá certo. E aí, e agora, quem poderá nos defender? Eu! Não é o Chapolin Colorado, Napoleão Bonaparte então é escolhido ali. E a partir da aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este grande personagem de cerca de 1,60 m. Galera, é o seguinte, o Napoleão Bonaparte, ele nasceu na ilha de Córcega no ano de 1769 e teve uma carreira aí meteórica dentro do exército, chegando à posição de general, exatamente pela sua capacidade de articular as batalhas, de comandar o exército. Ele acaba assumindo essa posição e ganha destaque. Como general, ele ganha destaque. A sua fama começa a correr à França. E então, a burguesia vê neste homem, na sua liderança, a esperança para tirar a França do buraco. E com 30 anos, então, nós vamos ter ali o golpe do 18 de Brumário. Mas antes de falar sobre o golpe de 18 de Brumário, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a situação da França pós-revolução. Que tipo de país o Napoleão vai pegar aí, então? Olha só, internamente, você tem ali, lembra? A burguesia tentando manter o poder, tentando manter aquela estrutura governamental. E é por isso que ela apoia esse governo do Napoleão Bonaparte. Só que quais são as ameaças que esses burgueses enfrentam? Bom, monarquistas, não pense você que todas as pessoas dentro da França apoiavam a revolução. É óbvio que não. Você tem um grupo que durante muito tempo foi extremamente influente, os nobres, e este grupo luta para tentar fazer com que a monarquia seja restaurada. Então esta é a primeira ameaça que os burgueses enfrentam internamente. Além disso, você tem ainda os jacobinos revolucionários que não se deram por vencidos e ainda querem de alguma forma ocupar o poder. Então, internamente existem estas ameaças e externamente as guerras contra as potências europeias. Não se esqueça que as potências ao redor da França estavam assustadíssimas com o fato de que os ideais liberais da Revolução Francesa estavam se consolidando e se espalhando pela Europa, ameaçando desta forma o governo monarquista, o antigo regime que predominava na Europa naquele momento. Exatamente por conta disso que diversos outros reinos ali da região, como Áustria, Prússia, acabam fazendo algumas coligações, juntam ali os seus exércitos para atacar a França, em uma tentativa de restaurar o antigo regime francês. E a Inglaterra, professor, por que a Inglaterra apoia, se a Inglaterra também já tinha cortado o pescocinho do rei? Bom, a Inglaterra tem interesses comerciais. Lembre-se que França e Inglaterra sempre estiveram disputando a hegemonia do continente europeu neste período. Legal? Seguindo aqui então, em 1799, nós temos ali o golpe do 18 de Brumário.
9 de novembro de 1799. 18 de Brumário, não se esqueça nunca, é a data do calendário revolucionário. Você se lembra? Durante o processo da Revolução, os jacobinos resolveram romper definitivamente com a igreja. E uma das formas que eles encontraram para acabar com a influência religiosa sobre a França foi exatamente mudar, inclusive, o calendário. Então criaram um novo calendário que ficou conhecido como calendário revolucionário. Então na data de 18 do mês de Brumário, que no nosso calendário corresponde a 9 de novembro, acontece o golpe. E Napoleão Bonaparte então agora chega ao poder. Galerinha, antes de continuar, eu quero apresentar esta linha do tempo para vocês. Por quê? Eu quero que você estabeleça, copie isso no seu caderno, destaca, faça aquela coisinha bonita, aquele lettering, aquela coisa legal que você sabe fazer, pinta aí e destaca. São momentos distintos. O Napoleão, ele não vai ser sempre imperador. São momentos distintos. Perceba, de 1799 até 1804, ele vai governar como cônsul. Então, este período é conhecido como consulado. De 1804 a 1815, aí sim, ele se torna imperador. Ele vai governar, vai construir um império. E nós temos depois de 1815 ainda, porque aqui ele vai ser exilado, ele vai ser preso ali. Depois ele volta para a França. E ele ainda vai ter mais um governo de 100 dias. Então daria para dizer que são 3 momentos que incluem aí o período napoleônico dentro da Europa. Legal? Então, primeiro, consulado, depois o império. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Olha só, você percebe que os franceses também estão naquela luta para tentar construir um novo tipo de governo. Mas não é fácil, não é simples. Para nós hoje, que vivemos em um momento democrático, você pensa assim, olha professor, é muito simples. Você faz uma votação, escolhe o seu representante, escolhe o seu governante e vida que segue. Mas esse tipo de governo, essa república, essa democracia, ela foi construída e isso não acontece de um dia para o outro. Essa mudança de mentalidade, durante muito tempo a França foi governada por um rei, e quando esse rei sai do poder, você precisa construir então essa nova forma de governo e precisa convencer as pessoas quem é que tem o direito de governar. Por isso essa instabilidade tremenda. E perceba, passamos por um governo jacobino, conhecido como Convenção Nacional, você se lembra? Passamos por um governo girondino, conhecido como Diretório, e agora nós estamos chegando em um momento de um consulado. Mais uma vez, você percebe uma tentativa de governo onde várias pessoas ocupam o poder executivo. Até que finalmente você volta para o quê? Para um império. Você está percebendo um retorno para uma centralização de poder nas mãos de uma única pessoa. É claro, aqui com uma Constituição, mas uma Constituição... Napoleão sabe a Constituição mais ou menos, assim, mais ou menos. Bom, eu quero começar analisando com vocês este período conhecido como consulado, quando Napoleão e mais 2 cônsules vão governar a França. Este período vai de 1804 até 1815. E é importante você destacar aí, porque este período é o momento onde o Napoleão ele lança aí algumas bases, ele estabelece algumas medidas que são importantíssimas para tirar a França do buraco, para tirar a França da crise. Vamos analisar essas medidas então. Olha só, aqui só para destacar aquilo que eu já disse para vocês, né? O poder executivo, aí são 3 cônsules, e o poder legislativo, diversos deputados que continuam sendo eleitos pelo povo. Vamos para as medidas então? Olha só, 1800, a criação do Banco da França. Este ponto é fundamental, porque desta forma o Napoleão esperava que, de fato ele consegue fazer isso, controlar a emissão de moedas, centralizar a emissão de moedas e controlar. Dessa forma ele impede o desenvolvimento da inflação, porque a inflação geralmente está ligada a uma grande quantidade de moedas circulando. Pensa comigo, olha só, se eu tenho um canetão, imagina que eu tenho um canetão mágico, um canetão que vai te dar as respostas para todas as perguntas da prova, da vida.
universo, canetão mágico. Quanto você pagaria por este canetão? Se você tem R$100, o máximo que você pode pagar é R$100. Agora, se você tem nas mãos R$1.000, o máximo que você pode pagar é R$1.000. Perceba, quanto mais dinheiro você tem, mais eu posso cobrar pela caneta. É claro, não é tão simples assim. Aqui eu fiz uma generalização, uma simplificação para que você entenda o processo de inflação e como a quantidade de dinheiro circulando influencia no aumento de preços. Por isso, então, com o Banco da França, o Napoleão consegue cuidar dessa questão de emissão de moedas e também ele consegue aí estabelecer algumas linhas de crédito, de financiamento para a indústria, que a gente vai ver um pouquinho mais ali para frente, e para a agricultura também. Meus queridos, reformulação da administração pública. Isso aqui é fundamental. Não sei se você se recorda, mas quando estávamos estudando ali os antecedentes da Revolução Francesa, eu disse que o rei havia aparelhado o Estado com diversos nobres, pessoas que não estavam capacitadas para a atividade, mas que eram nobres de nascença e por conta disso ocupavam ali um cargo importante na administração pública, mas não tinha competência para estar naquele lugar. E isso comprometia as ações que eram tomadas. Por conta disso, Napoleão agora, ele resolve, ele se dedica, ele se empenha em reformular a administração pública, colocando nos cargos, pessoas competentes para exercer a sua função. Outro detalhe, acabou que eu não coloquei aqui como tópico, mas ele faz uma reforma também no sistema educacional, de forma a criar condições para formar futuros profissionais contadores, profissionais administradores. Então existe uma reformulação aí também no sistema educacional francês. Reintegração interna do país. A França estava meio devastada. Algumas regiões estavam isoladas. Agora não era só produzir. Quando você produz algo dentro do país, você precisa produzir e escoar essa produção. Não é? Você não adianta produzir um monte de coisa e aquilo ali apodrecer lá no interior da Conchinchina. Não, você precisa fazer o quê? Você precisa escoar. A soja que é produzida, o trigo que é produzido, precisa chegar até as pessoas. Então, na busca de facilitar esse processo, o Napoleão começa a investir agora em infraestrutura. Reintegração. Aproximar novamente as regiões. De que forma? Com a construção de pontes, com a construção de estradas, com a construção e reforma de portos. Aqui perceba, ele já está vislumbrando aí, visualizando a possibilidade de importar e exportar produtos franceses. Para isso, é fundamental que você tenha portos que sejam capazes de receber os navios que vêm de fora, tanto para trazer quanto para levar. Dessa maneira, então, você está buscando aí, permitindo, facilitando o escoamento da produção. Agricultura, meus queridos, existe aqui uma preocupação gigantesca com a agricultura. Áreas são drenadas, pântanos são drenados, a criação de uma linha de crédito também para financiar a produção agrícola, com o objetivo do quê? Recuperar o tempo perdido. Meus queridos, durante a guerra, durante aquele confronto todo da Revolução Francesa, muita coisa foi destruída, muitas áreas foram comprometidas, e estas áreas agora serão restauradas por essas medidas. Só que isso vai dinheiro? Vai dinheiro? Então, o que é preciso fazer? É preciso reinvestir, financiar, emprestar dinheiro com um prazo ali para que os produtores possam pagar. E o Banco da França permite isso aí também. Então, essas linhas de crédito para o desenvolvimento da agricultura é fundamental para fazer com que a França consiga movimentar novamente a sua economia. E é claro, produzir comida é o básico para que você possa alimentar a sua população. Seguindo, sociedade de fomento à indústria. Você se lembra? Na última aula eu conversei com vocês, eu falei para vocês sobre a Revolução Industrial. Durante esse período que a França estava aqui vivendo esse vucu-vucu todo, a Inglaterra, que já tinha vivido o seu vucu-vucu lá no século XVII, com as revoluções inglesas, a Inglaterra está passando pelo seu processo de revolução industrial.
Então você tem a França numa situação ainda, ali antes da Revolução, meio feudal, e a Inglaterra passando pela Revolução Industrial. E aquela disputa pela hegemonia da Europa. Então você tem agora uma busca, uma linha de crédito, um financiamento, uma sociedade. A palavra fomento aqui quer dizer de incentivo à indústria. Linhas de créditos para que as pessoas possam desenvolver a indústria dentro da França e gerar essa riqueza industrial. Perceba uma coisa, eu destaquei para vocês aqui mais uma medida interna e essa aqui é importantona. Destaca aí, destaca. Está na página 5 da sua apostila. O Código Civil Napoleônico. Professor, o que é esse Código Civil? Civil de civilização, de civilitas, de sociedade. Então um código é criado agora, um código. Veja bem, houve a criação de uma Constituição. O que é uma Constituição? Um conjunto de leis, um conjunto de normas que rege o governo. Todos nós devemos seguir a Constituição, mas principalmente o governo deve seguir. Mas além dessa Constituição, existe um negócio chamado Código Civil. Ele faz parte, muitas vezes, da Constituição. Faz parte, ele está ali. Ele não pode ir contra a Constituição. Mas esse Código Civil, como o próprio nome diz, ele rege a sociedade. As pessoas que vivem em sociedade. E aí, esse Código Civil do Napoleão, ele é revolucionário, porque agora ele vem estabelecer leis, normas que precisam ser seguidas por toda a sociedade. E percebam, este Código Civil, ele é criado como base no Iluminismo. Dá para dizer que ele consolida os ideais iluministas dentro da França. Vamos ver quais são os principais pontos, então, desse Código Civil, porque é o seguinte, você vai reparar que esse Código Civil Napoleônico vai inspirar o Código Civil, ou os Códigos Civis, de diversos países no Ocidente, inclusive o nosso, aqui no Brasil. Você vai perceber que muitas dessas leis fazem parte do nosso dia a dia. Meus queridos, eu quero que você note, você está reparando que o mundo que nós estamos estudando está ficando cada vez mais próximo do nosso mundo hoje. As leis, a visão de mundo, a forma de viver, aquilo que pode ou aquilo que não pode ser feito, a própria sociedade deixando de ser estamental, o capitalismo se desenvolvendo cada vez mais e os direitos das pessoas. Olha só, esse código vai ser aplicado para todas as pessoas. Então, primeiro, liberdade individual. Isso é um direito que você tem. A sua liberdade só pode ser tirada se algo for provado contra você. Caso contrário, o ônus da prova está em quem acusa. Então, se alguém te acusa, precisa provar. E aí você pode perder a sua liberdade. Caso contrário, não. Eu não posso simplesmente tirar a sua liberdade porque eu não gosto de você. O rei podia fazer isso. Não posso tirar a sua liberdade simplesmente porque eu discordo de você. O rei podia fazer isso. Está percebendo, então, a importância de você colocar isso aqui na lei? Segundo ponto, igualdade civil. Todos, eu disse todos, dentro da sociedade, são absolutamente iguais. Pelo menos na teoria. Pelo menos na teoria. Não pode existir uma lei que é aplicada de uma forma para um e de outra forma para outro. Isso aqui, antes da Revolução, você se lembra? É exatamente assim que acontecia. Para os nobres, existia um tipo de pena quando o nobre cometia um delito. Quando um camponês, alguém do terceiro estado, cometia o mesmo delito, a pena ela era muito mais severa. Então, a partir deste momento, não. A mesma pena, a mesma lei vale para todos. Não importa se branco ou negro, não importa se rico ou pobre, não importa absolutamente nada, homem ou mulher, a mesma lei vale para todos. Isso é igualdade civil. Terceiro ponto, direito à propriedade. Todos têm direito à propriedade. Se você tem condições, você trabalha junto uma grana e você quer comprar um terreno e o outro indivíduo quer vender este terreno para você, você tem o direito de ter este terreno como posse. Parece uma coisa simples, né? Uma coisa simples, mas é algo que precisou ser batalhado, é algo que precisou ser construído. O direito
direito de casamento. O casamento agora é uma prerrogativa do Estado e não só da igreja. Até porque houve aquela ruptura, né, entre Estado e igreja. Então o casamento é algo que precisa ser organizado dentro da sociedade. Herança, você tem um direito. Agora não é assim, eu posso tomar, você morreu, eu posso pegar essa herança para o governo. Não, você tem o direito de transmitir aquilo que você construiu durante a sua vida para os seus descendentes. É um direito assegurado a você por esse novo Código Civil. Direito ao divórcio, assim como você se casa, você pode se separar. Então é um direito que você tem perante a sociedade. Relações familiares sendo ali normatizadas por esse Código Civil. Relações de trabalho, o que pode ou não pode ser feito, estabelecimento de contratos de trabalho. Neste caso específico aqui, foi proibido a organização de greves e a organização de instituições sindicais. Você percebe aqui que nesse ponto atende muito mais aos interesses burgueses do que aos interesses dos trabalhadores. Lembrando que, de certa forma, o governo napoleônico, ele consolida os ideais iluministas, mas consolida também a burguesia no poder dentro da França. Para fechar essa nossa aula, medidas adotadas externamente. Então perceba, todas essas medidas que eu passei para vocês aqui no primeiro momento, é o trabalho do Napoleão nos primeiros anos ali, durante o consulado, internamente, para organizar a França. E externamente? Externamente, lembra? Você tinha ameaças, os outros países ali tentando invadir a França, acabar com os ecos da Revolução, fazer com que a monarquia fosse restituída. 1802, nós temos a assinatura aí da Paz de Amiens, na cidade de Amiens. O meu francês nipônico é maravilhoso. A França assina ali um acordo com a Inglaterra e neste, pelo menos por enquanto, nós vamos ter o estabelecimento da paz no que se refere a esse trato com as grandes potências. Isso não vai durar muito, você vai perceber que logo nós vamos ter outros enfrentamentos ali. Se você conhece um pouco da história do Napoleão Bonaparte na Europa, você sabe que ele teve um governo bastante agressivo, mas por hora está estabelecido. Um último ponto para destacarmos: a concordata com a igreja. Por quê? Durante o governo jacobino, você lembra, tocaram um terror dentro da França, não é? O culto religioso foi abolido. Houve uma separação entre igreja e Estado. Essa separação ela vai ser mantida, mas essa concordata com a igreja, então é o Napoleão Bonaparte tentando fazer as pazes com a igreja católica. O que ele propõe então? O estabelecimento do culto católico dentro da França. Ele passa a ser permitido, então as igrejas são reabertas, né? Então isso aí é uma coisa legal, só que por outro lado ele mantém a separação entre igreja e Estado. Isso quer dizer que outras religiões agora são toleradas dentro da França, são permitidas, e não apenas o catolicismo, porque Estado e igreja estão separados. E outro detalhe, as terras que foram tomadas não são devolvidas, mas existe essa liberdade então de religião dentro do governo francês. Beleza? Galerinha, vamos ficando por aqui. Essa é a nossa primeira aula. A próxima eu vou falar um pouquinho mais sobre o período do Império Napoleônico. Eu te espero lá, faça a sua tarefa e a gente se vê na próxima aula. Beijo no seu coração e até lá! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.